Olá, turma! Vamos tratar agora da teoria do adimplemento das obrigações ou da teoria do pagamento. Ou seja, toda vez que um curso natural de uma relação obrigacional é que ela seja extinta em razão do pagamento, do cumprimento daquela obrigação. Então, uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar, uma obrigação de não fazer. Então, quando há o efetivo cumprimento, o efetivo pagamento daquelas obrigações, há a extinção da relação obrigacional. Nós vamos analisar que existem dois tipos de pagamento, o pagamento direto e o pagamento indireto. Nós temos que analisar também que existem elementos subjetivos do pagamento e elementos objetivos do pagamento. Então vamos começar analisando os elementos subjetivos, ou seja, quem são as partes quando se há o pagamento da relação obrigacional. Então nós temos o solvens, que é quem deve pagar, e o acipiens é a quem se deve pagar. O solvens, quem deve pagar, normalmente é o devedor. Normalmente é o devedor que faz ou que deve fazer o pagamento. E por parte do acipiens, a quem se deve pagar, normalmente é o credor que recebe aquela prestação para que possa dar quitação daquela relação obrigacional. Mas nós já vimos, quando estudamos na parte da transmissão das obrigações, que existe a possibilidade do terceiro fazer o pagamento pelo devedor, em nome próprio ou em nome do devedor, e existe também a possibilidade do terceiro receber o cumprimento daquela obrigação em nome do credor. Então, suponhamos um exemplo aqui, que você me contrate, Dielida me contratou como advogado. E aí ficou acertado que ela iria fazer agora, no dia 10 de julho, o pagamento dos honorários advocatícios lá no meu escritório. Eu vou e faço uma procuração, dando poderes para que o meu estagiário receba aquele pagamento. Então, observe, Dielida vai lá no dia 10 e fez o pagamento ao meu estagiário. Então, foi um terceiro que recebeu aquele pagamento. Então, esse meu estagiário, ele é o acipiens, porque na procuração eu deixei claro que o pagamento é para ser feito a ele. Eu dei poderes para que ele recebesse o pagamento. Por outro lado, o solvens nem sempre vai ser o devedor, quem deve pagar. Então, nesse mesmo exemplo, se Dielida tem uma dívida comigo relativa aos honorários advocatícios, ela pode simplesmente nomear e pedir que outra pessoa faça o pagamento. Ou, por exemplo, um terceiro que seja interessado naquela dívida, na extinção daquela obrigação, vai e faz o pagamento. Então, nós temos que o solvens é quem deve pagar, que normalmente quem deve pagar é o devedor, mas existe a possibilidade do terceiro fazer o pagamento, e o acipiens, que é a quem se deve pagar, que normalmente é o credor, mas pode ter um terceiro que deve receber aquele pagamento. Então vamos analisar pormenorizadamente todos os artigos, porque essa é uma parte do assunto que é mais dogmática, que a gente precisa sim analisar ponto a ponto do que diz o Código Civil. Então, vamos analisar inicialmente o primeiro elemento subjetivo da teoria do pagamento, que é a figura do solvens, ou quem deve pagar, que normalmente, que geralmente é o devedor. Mas vamos analisar a partir do artigo 304 do Código Civil. Vejamos, artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Então, da leitura do artigo 304, nós já observamos que o solvens, a figura do solvens, quem deve pagar, pode ser o devedor, que faz o pagamento diretamente, pode ser o terceiro que seja interessado, e aqui eu preciso abrir um parênteses, que toda vez que o Código Civil falar em terceiro interessado, é aquele terceiro, é aquela pessoa que tem interesse patrimonial, que tem interesse econômico no cumprimento daquela obrigação, que tem interesse em que aquela obrigação seja extinta. Então, um caso típico de terceiro interessado, o fiador ou o avalista. Então, eu tenho um contrato de aluguel entre eu e Dielida, e Yara é a fiadora. Yara, ela tem interesse
em que no cumprimento daquela obrigação, porque caso Diélida não cumpra com a obrigação, por exemplo, de pagar os aluguéis, Iara pode ser executada no seu patrimônio pelo não pagamento de Diélida dos aluguéis. Então, Iara pode fazer o pagamento da dívida. Por quê? Porque ela tem interesse econômico que aquela dívida deixe de existir, que aquele débito seja pago, que aquele crédito seja pago. Então, nós estamos diante de um terceiro interessado. Exemplos clássicos do terceiro interessado, fiador e avalista. Porém, nós temos a figura do terceiro não interessado, que é aquele que não tem interesse econômico ou patrimonial no cumprimento daquela obrigação. Então, por exemplo, um pai que faz o pagamento em nome do filho, o pai que vai e paga uma dívida do filho, ele não necessariamente é um terceiro interessado, porque ele não tem interesse ou repercussão econômica em seu patrimônio, caso aquela dívida não seja paga. Ele apenas está pagando por benevolência, por questão de afeto. O afeto aqui pouco importa. O que importa para nós, para observar se o terceiro ele é interessado ou não, é se o terceiro ele tem interesse econômico ou patrimonial em ter extinta aquela relação obrigacional. Então, do artigo 304, nós já observamos que os solvens, que é a figura que é a figura que deve pagar, né? Quem deve pagar, pode ser o devedor, que é geralmente o que ocorre, pode ser o terceiro interessado, lembrando que esse interesse é econômico na obrigação, e o terceiro não interessado. Então, na primeira hipótese, o devedor pagando extingue as obrigações. Na segunda hipótese, quando o terceiro ele é interessado naquela dívida, naquela relação obrigacional, e ele faz o pagamento da dívida, ele automaticamente se subroga em todos os direitos, garantias e possibilidades que o credor tinha originariamente perante o devedor. E aí você pode perguntar, professor, isso não seria uma transmissão das obrigações? Isso não seria, por exemplo, uma cessão de débito? Nós já observamos, ou uma cessão de crédito, se for o contrário, nós já observamos que na transmissão das obrigações há a substituição ou do polo ativo ou do polo passivo, mas não existe o pagamento. Ali é apenas a substituição. E a depender do caso concreto, precisa ser notificada para a outra parte. Aqui não, a outra parte não precisa ser notificada e há o efetivo pagamento com a extinção daquela obrigação. Então, o terceiro interessado, quando ele faz o pagamento daquela dívida, ele se subroga à extinção da obrigação originária, ou seja, a obrigação originária do credor e do devedor, à extinção daquela obrigação, e o terceiro interessado, que faz o pagamento daquela dívida, que faz o cumprimento daquela prestação, seja uma obrigação seja uma obrigação de pagar, ele se subroga em todos os direitos, ações e garantias que o credor originário tinha. Qual é outra diferença da subrogação para a transmissão das obrigações? É que a subrogação ela não é onerosa. Isso significa dizer que lá na transmissão das obrigações, nós temos aquelas empresas de factoring que lucram com a transmissão ou com a cessão, por exemplo, de crédito. Elas conseguem, por exemplo, comprar o crédito mais barato para receber o valor integral ou o valor com juros ou o valor com correção monetária, né? Com a remuneração em cima, é o que a gente chama lá da cessão de crédito onerosa. Nesse caso da subrogação, não existe subrogação onerosa. Ela é sempre gratuita, porque no caso do terceiro, ele tem interesse no pagamento e na extinção daquela relação obrigacional. Então, se o terceiro interessado faz o pagamento daquela dívida, se ele faz o pagamento, o cumprimento daquela prestação, ele se subroga, ele passa a ter todos os direitos, garantias e meios que o credor originário tinha para executar aquela obrigação. Então ele terá direito de fazer jus a todas as ações, garantias e execuções e meios que o credor originário tinha, no caso agora, para cobrar do devedor originário. Já o terceiro não interessado, ele só vai ter, no caso, ele não tem direito à subrogação. Por quê? Ele só vai ter direito a reembolso.
Se o terceiro não interessado pagar, cumprir com aquela prestação a conta das suas próprias expensas, ou seja, se ele pagar do seu próprio dinheiro, ele apenas terá o direito de reembolso. Ele só poderá cobrar do devedor originário, né, o valor efetivo que ele gastou, que ele pagou. Se por um acaso ele pagou com o dinheiro do próprio devedor, a mando do próprio devedor, como nesse exemplo agora que a gente falou de Diélida, se Diélida vai e pede para a irmã dela fazer o pagamento e diz, olha minha irmã, vamos supor que é Maria, está aqui o dinheiro para pagar os honorários do professor Pedro, do doutor Pedro, está aqui o dinheiro para você fazer lá o pagamento. Ele vai lá e faz o pagamento, não terá, logicamente, direito a reembolso. Por quê? Porque ele fez o pagamento às expensas, né, às custas do próprio devedor, que nesse caso é Diélida. Então, atenção, os solvens, ou quem deve pagar, como a gente pode inferir do artigo 304, normalmente é o devedor, mas pode ser o terceiro interessado, aquele que tem interesse econômico e patrimonial na extinção das obrigações. Se esse terceiro interessado fizer o pagamento, se ele fizer o pagamento, ele se subrogará nos direitos e nas ações que o credor originariamente tinha perante o devedor. Já se o terceiro não interessado fizer o pagamento com seu próprio dinheiro, ele terá apenas direito a reembolso perante aquele que devia originariamente. E se o terceiro não interessado fizer o pagamento com o dinheiro do próprio devedor, que foi esse exemplo que eu dei de Diélida, que dá o dinheiro para que a irmã faça o pagamento dos honorários advocatícios, ele não terá direito nem a subrogar, nem a reembolso, porque ele fez o pagamento com o dinheiro do próprio devedor. Qual é o detalhe aqui do artigo 304? É que o terceiro interessado e o terceiro não interessado, independente se o terceiro não interessado fizer o pagamento com seu próprio dinheiro ou se fizer o pagamento com o dinheiro do próprio devedor, ele pode utilizar dos meios necessários para o pagamento indireto. Um exemplo disso é a consignação em pagamento. Então, se a gente tem uma relação obrigacional, onde a gente tem o credor e o devedor, e o credor se nega a receber aquele pagamento, é muito comum que o credor se negue a receber o pagamento, porque por ele achar, por exemplo, que aquele valor está errado, que a dívida é maior. Então, o devedor, ele pode utilizar de uma forma de pagamento direto, que se chama consignação em pagamento. É quando o devedor vai lá e deposita judicialmente o valor que ele considera devido, ou quando ele deposita na conta do credor o valor que ele considera que é devido. Então, o terceiro interessado, se o credor se negar a receber o pagamento ou se o credor ficar incapaz de receber o pagamento, ele pode também utilizar de todos os meios que o devedor poderia fazer, como, por exemplo, o pagamento em consignação ou a consignação em pagamento, da mesma forma que o devedor poderia fazer. Então é isso que o artigo 304 está trazendo para nós, e eu preciso que vocês tenham isso em mente, que os solvens, ou quem deve pagar, não necessariamente será sempre o devedor, poderá ser o terceiro, seja o terceiro interessado, seja o terceiro não interessado. Se for o terceiro interessado que fizer o pagamento, então ele se subroga, haverá subrogação perante o devedor originário, ou seja, ele terá todos os direitos, garantias e ações que o credor originário poderia executar ou fazer perante o devedor originário. Se o terceiro não interessado fizer o pagamento com a sua própria conta, com o seu próprio dinheiro, as suas próprias expensas, esse terceiro não interessado, ele não se subrogará, ele apenas terá direito ao reembolso daquilo que ele efetivamente gastou para fazer o pagamento. E se o terceiro não interessado fizer o pagamento às expensas ou às custas do próprio devedor, aí ele nem se subrogará, nem terá direito a reembolso, porque ele pagou com o dinheiro do próprio devedor. Então, atenção a isso. Eu preciso que vocês tenham isso em mente, que os solvens, ou quem deve pagar, pode ser o devedor, que geralmente é o devedor, mas também pode ser um terceiro interessado ou um terceiro não interessado. Vamos analisar o artigo 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome,
tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Foi justamente isso que eu acabei de dizer a vocês. O terceiro não interessado que pagou a dívida com o seu próprio direito, ele terá direito apenas, com o seu próprio dinheiro, ele terá direito apenas ao reembolso por parte do devedor. Ele não se subrogará, né? Apenas haverá subrogação se o pagamento for feito pelo terceiro interessado, fiador, avalista ou aquele que demonstre que há interesse naquele pagamento, naquela extinção das obrigações. Então, se o terceiro não interessado fizer o pagamento com o seu próprio dinheiro, ele terá apenas direito a reembolso sem se subrogar. Se o terceiro não interessado fizer o pagamento com o dinheiro do próprio devedor, ele não terá direito a reembolso nem direito à subrogação. Parágrafo único do artigo 305. Se pagar a dívida antes de vencida, terá direito ao reembolso apenas no vencimento. Então, se o terceiro não interessado pagou a dívida, mas a dívida ainda não venceu, por exemplo, a dívida só vence dia 10, hoje é dia 4 de julho, ele só terá direito a reembolso a partir do dia 10, porque aquela dívida só vence dia 10. Ele só poderá cobrar do devedor originário o reembolso do valor que ele gastou para o pagamento da dívida a partir do dia 10, que é quando o devedor pactuou originariamente com o credor a data do pagamento. Então observem isso. O terceiro não interessado que fizer o pagamento em seu próprio nome, ele terá direito a reembolso, mas sem subrogação. O terceiro não interessado que fizer o pagamento em nome e nas custas do devedor, ele não terá direito a nada. Será uma mera liberalidade do seu pagamento, tá bom? Vamos para o artigo 306. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para ilidir a ação. O que é que esse artigo 306 está querendo dizer? Está querendo dizer que se o terceiro não interessado fizer o pagamento da dívida sem o conhecimento do devedor originário, ou sem a anuência, sem o aceite, ou com oposição do devedor originário, ele não terá direito a ser reembolsado. Por quê? Porque o próprio devedor já manifestou que ele não deveria fazer o pagamento porque aquela dívida está prescrita. É isso que está querendo dizer a parte final. Se o devedor tinha meios para ilidir a ação, ou seja, se o devedor tinha meios para demonstrar que aquele pagamento não era mais devido, que aquele pagamento não iria ser feito. Então, se o terceiro não interessado chega e faz o pagamento da dívida, tendo o devedor tendo expressado a sua vontade de que não queria que o terceiro fizesse aquele pagamento, porque ele tinha meios para provar que aquele pagamento não era mais devido, o terceiro que pagou, chau pro louro. Ele não vai ter direito ao reembolso, tá? Então, um exemplo clássico é o devedor que observa que houve a prescrição daquela dívida ou que teve um vício de vontade. Passem aí para o slide 6. Um exemplo aqui que eu tirei do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma ação monitória e um compromisso de compra e venda firmado entre as partes, onde o embargante vendedor assumiu dívidas existentes sobre o bem até a data da alienação. Descoberta pelos embargados compradores de dívida junto à empresa responsável pelo abastecimento de água e saneamento, pagamento precipitado, sem comunicar ao embargante. Observem essa parte grifada. Inteligência do artigo 306. Embargante que reunia meios de se opor à cobrança em virtude da evidente prescrição da dívida. Então, qual foi esse caso aqui do Tribunal de Justiça do São Paulo? Veja, o vendedor fez a venda de um imóvel, fez a venda de um apartamento e, ao observar que havia dívida de água, por exemplo, com a Compesa, uma dívida de água e de saneamento, ele foi e fez o pagamento. Ele fez o pagamento, né, para que haja extinta aquela obrigação. Ele fez o pagamento.
Só que, na verdade, quem deveria fazer o pagamento é o comprador, foi aquele que comprou o imóvel. Aquele que comprou o imóvel, ele passa, a dívida ela passa a ser daquele que está usufruindo do serviço. Então, o vendedor foi e fez o pagamento das taxas de água, da taxa de saneamento básico. No entanto, o novo dono do apartamento já tinha observado que aquela dívida prescreveu, que aquela dívida não poderia ser mais executada. Então, se aquela dívida não poderia ser mais executada, ele não vai ser obrigado a reembolsar aquele que fez o pagamento de uma dívida que estava aí prescrita, não é? Porque ele já tinha meios para demonstrar que aquela obrigação não poderia ser mais executada, nesse caso em específico, em razão da prescrição. Então, o artigo 306 do Código Civil está trazendo para nós que aquele que fez o pagamento, o terceiro que fez o pagamento, ele não terá direito a reembolso se o devedor originário demonstrar que tinha meios para que aquela obrigação não pudesse mais ser executada, que aquela obrigação não pudesse mais ser cumprida, né? Então, se o pagamento foi feito sem o conhecimento por parte do devedor originário, ou se o devedor originário demonstrou oposição, disse, não precisa pagar isso não faz esse pagamento não, porque a dívida está prescrita, ele não vai ser obrigado a reembolsar os valores que foram pagos, tá? E o último artigo da parte que trata dos solvens, né, quem deve pagar, é o artigo 307. O que é que diz o artigo 307? Só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Isso significa dizer que nós já vimos que a transmissão da propriedade, das relações da propriedade, dos direitos da propriedade ou dos direitos reais, aqueles que incidem sobre os bens, notadamente os bens imóveis, só poderá ser feito, só terá eficácia se aquela pessoa tinha poder para alienar aquele bem. Então, se numa relação obrigacional, por exemplo, de compra e venda, a gente já viu que numa relação de compra e venda, uma parte tem a obrigação de pagar o valor do contrato e a outra parte tem a obrigação de entregar o bem, ou seja, transmitir a propriedade do nome de quem estava originariamente para o novo proprietário. Mas essa pessoa só pode fazer o pagamento, o terceiro só pode fazer o pagamento que consistir na entrega do bem, na transmissão da propriedade, se ele tinha poderes específicos para tal, se ele poderia alienar aquele bem. Então é isso que está aí dizendo o artigo 307. Ou seja, os solvens, o terceiro ou o próprio devedor, ele precisa ser titular do direito real para que possa fazer a transmissão daquela obrigação. E aí nós viemos para o parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, que é aquela coisa que perece, que é consumida, né, que não pode ser substituída, se se der em pagamento coisa fungível, ou seja, o terceiro fizer o pagamento de coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. O que é que está querendo dizer o parágrafo único? Um exemplo, a entrega a B 100 sacas de café pertencentes a C como forma de pagamento. Então A vai, que é um terceiro na relação obrigacional, e entrega para B as sacas de café. Saca de café, nesse caso, é uma coisa fungível, né? Então, é uma coisa que não vai poder ser substituída naquele momento, porque ela pode ser consumida, né? Então, se A faz o pagamento, faz a entrega das 100 sacas de café a B, só que essas sacas de café, por exemplo, não eram de A, nem eram do próprio devedor, mas era de C, e esse credor, o B, recebeu de boa fé e consumiu, esse credor B não será obrigado a restituir aquelas sacas de café, primeiro porque o próprio bem ele é fungido, ele já pereceu. Então, nesse exemplo, A entrega a B, paga a B 100 sacas de café, só que aquelas sacas de café não eram de A, eram de C. Então, se o café já foi consumido por B,
que de boa fé consumiu, a ação de C, ou seja, aquela pessoa que infelizmente teve o seu patrimônio dilapidado pela entrega de A a B, e C deverá entrar com a ação contra A, contra aquele que fez o pagamento. Por quê? Porque B, que é o credor de boa-fé, já consumiu. Ele não sabia que aquelas 100 sacas de café eram de C. Se o café não foi consumido por B, C poderá entrar com a ação contra B, mesmo o credor sendo de boa-fé, porque ainda a coisa não foi perecida, a coisa ainda não foi consumida. Se o café foi consumido por B e ele sabia que aquele café não era de A, quando A fez o pagamento, a ação é contra B, todavia B e A responderão pelas perdas e danos, porque nós já vimos que toda vez que houver má-fé, há a possibilidade das perdas e danos.